Hoje eu quero falar sobre você e a sua cidade. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Leiamos antes de orar. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso da cidade será a vossa prosperidade. Poderoso Deus, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor não muda, jamais mudará. Glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Glorificado seja o teu nome, porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos desde amanhã. Glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor lembra-se que a nossa estrutura é pó da terra e por isso se compadece de nós. Glorificado seja o teu santo nome, porque mesmo nos conhecendo de dentro para fora, e todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos, ainda assim o Senhor nos ama, confia em nós e conta conosco. Nessa hora eu peço, leva cativo os nossos pensamentos ao teu trono, ilumine os olhos dos nossos corações, conceda-nos uma santa quietude nessa hora, e pelo poder do teu Espírito Santo, traga-nos revelação, através da proclamação da tua palavra. Se porventura alguém com algum tipo de mal-estar nessa hora, de dor, de incômodo, cesse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tenhamos liberdade para receber, guardar e no poder do Espírito Santo colocar em prática a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, e quem concorda diga amém. Amém. Aleluia. Você e a sua cidade. Para nós entendermos melhor esse texto sagrado, esse versículo que nós acabamos de ler, é preciso ter a ciência que Jeremias enviou essa carta aos judeus que estavam exilados na Babilônia. E esses judeus foram exilados, conforme o texto que nós acabamos de ler, esses judeus foram deportados por não terem ouvido, por não terem dado ouvidos à voz de Deus. O casal que aqui testemunhou, nosso amado irmão Paulo, que fez a palavra de abertura, ambos frisaram que o que faz diferença na nossa vida e o que nos diferencia das pessoas que não conhecem a Deus é se nós que conhecemos praticamos os princípios de Deus. Em Jeremias, nesse mesmo livro, no capítulo 25, 4 capítulos para trás, no versículo 3, diz: durante 23 anos, a palavra de Yahvé tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. Todas as vezes que você e eu, todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós estamos deixando de dar ouvidos para a voz de Deus. Deus fala, principalmente e acima de tudo, através da sua palavra. Toda vez que conhecendo a palavra de Deus, eu faço o contrário, eu estou deixando de dar ouvidos. O profeta Jeremias foi usado por 23 anos. E baseado no capítulo 18 de Jeremias, nós concluímos que Deus chamava o profeta sempre de madrugada, porque logo que nós acordamos, a nossa cabeça está, entre aspas, vazia, ou não está cheia. 23 anos falando a mesma coisa para o povo. Se vocês mudarem de atitude, aquilo que Deus já estabeleceu vai ser mudado também, vocês não irão para o cativeiro. É preciso lembrar que Jeremias não foi a única voz a falar com esse povo. Jeremias estava falando com a 8ª geração. O primeiro filho do filho é neto, o segundo é bisneto, o terceiro é trineto, o quarto é tataraneto, e o 8º é o quê? Ô pastor Amaral, é o quê? Trizineto, sei lá o que é. Mas o que eu sei
é que a paciência de Deus é muito grande. A paciência de Deus é simplesmente, sei lá, inesgotável. Mas tem uma hora que ela acaba. Ela acabou com Saul, você lembra? Samuel chorando, lamentando por Saul, e o Senhor falou: rapaz, até quando? Você não já sabe que eu já rejeitei o cidadão, não usei você para falar para ele? Para de pedir por ele. Ele já é carta fora. Mas o certo é, Deus tem uma paciência infinitamente maior do que a do Jó. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho: Deus tem paciência com você. Deus tem paciência, mas chega a hora quando não tem mudança de atitude. Então, a 8ª geração, depois de que ele começou a falar para o povo mudar de atitude, o povo não mudou, pagou o preço pelo que tinha começado lá atrás. Aquela geração que pagou o preço só por causa dos seus pais? Não, porque eles continuavam andando no mesmo caminho de seus pais. E quando essa carta foi enviada àquele povo, um dos principais príncipes judeus que estavam cativos na Babilônia, foi um homem incomum chamado Daniel. Quem se lembra do Daniel? Profeta Daniel. O homem que orava a Deus 3 vezes por dia, desde novo. Quando chegou perto dos 90 anos, ele continuava orando a Deus 3 vezes por dia, mesmo não precisando de nada. Porque a vida do cidadão fora um absoluto sucesso. Mas ele continuava buscando a Deus. Porque ele não buscava a Deus apenas para ter coisas, como 98% da igreja evangélica hoje. Daniel buscava a Deus porque ele amava a presença de Deus. E é o que Deus tem e quer para a minha vida e para a sua. Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem isso para mim. Deus tem isso para você. Deus quer isso para nós, um relacionamento profundo com Ele. Então, possivelmente Daniel foi alguém que recebera essa carta, que era para ser proclamada para o povo que estava no cativeiro, e o propósito da carta, pasme você, era animar os judeus exilados. Veja bem, Deus falou durante 490 anos, não resolveu. Deus manda o povo para o cativeiro, para viver na pior cidade do planeta. Quando alguém quer falar do que não presta, e tem conhecimento bíblico, quando alguém quer falar de um ambiente bagunçado, de um lugar sem eira nem beira, sem ordem nenhuma, em plena desordem, a pessoa diz: isso aqui está parecendo uma Babilônia. Quem já ouviu falar isso? Por exemplo, tem uma cidade do Brasil hoje, cujo metro quadrado é um dos mais caros do mundo, e que é uma verdadeira Babilônia. Que cidade que é? Balneário Camboriú. A praia é podre, mas a cidade é top. Tudo que você possa imaginar do mundo inteiro que está inclinado para entretenimento e pecado, tem em Balneário Camboriú, a Babilônia brasileira. Aliás, em 96 foi a primeira vez que eu entrei no mar. Que cidade que foi? Balneário Camboriú. Entrei e tomei água do mar. Meu Deus do céu! Eu falei para o meu amigo, colega de teologia, Joãozinho: essa água é amarga. Aí ele falou: você não viu a placa? Alto nível de coliformes fecais. Então posso dizer que eu nunca comi cocô, mas já bebi. E um dos prefeitos da nossa cidade, ele falou que a água de Campo Grande tem pouco cocô na água, poucos cloriformes fecais. Então, se você não tem um bom processador de água, está rindo de mim, você já bebeu cocô também. O prefeito da cidade falou: a água de Campo Grande é boa, é uma das que tem menos cloriformes fecais. Camboriú, a Babilônia brasileira. Deus mandou o povo dele, o povo que era para ser santo, separado para a pior cidade do mundo. Deus mandou o povo dele para a Babilônia, e lá na Babilônia, Deus manda um recado para o povo teimoso que estava lá, e esse recado era para que eles atentassem, para que aquele estado ruim no qual eles estavam vivendo,
não ficasse pior, para que lá eles não continuassem a ser um povo murmurador. E nessa carta, Deus orienta aqueles que estavam no cativeiro a transformar aquele momento de correção, aquele momento de disciplina, numa oportunidade de transformação para a cidade da Babilônia. Pasme você, Deus continuava confiando naquele povo, Deus continuava confiando naqueles filhos, Deus continuava contando com aquelas pessoas. Me ajude, por bondade, por misericórdia, faça assim com o seu dedo, não de acusação, porque nós não fomos chamados para acusar, nós fomos chamados para profetizar. Deus conta com você. O povo foi para o cativeiro. Para a maioria de nós, ou quem sabe para todos nós, esse povo não presta para nada, deixa que se lasque lá. Não, o povo estava lá, Deus manda uma carta para eles, uma carta orientativa, porque apesar de serem como eles eram muito melhores do que aquele povo que estava lá, porque eles já eram um povo de Deus, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas. Você já é propriedade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde você pisar, o seu estado é melhor do que todas as pessoas que estão naquele lugar e que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Claro, nossa vida pode melhorar, ela pode ser transformada de glória em glória, quando nós decidimos praticar os princípios da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. 3 conselhos do Senhor para aquele povo que mesmo no cativeiro, aquele povo teimoso, vivesse de forma vitoriosa. Olha, eu quero repetir, Deus não é crente, irmãos, Deus não é evangélico, não é apóstolo, não é pastor, Deus é Deus. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nós. O povo estava lá no cativeiro e continuava igual. Então Deus usa o profeta, diga para eles que eu quero que eles se deem bem naquele lugar. Para eles se darem bem, eles precisam fazer pelo menos 3 coisas, 3 conselhos, para que mesmo no cativeiro, o povo teimoso vivesse de forma vitoriosa. Repita comigo: o prazer de Deus é abençoar, prosperar, ajudar e dar vida abundante. Irmãos, vida abundante não tem a ver com circunstância. Uma prova é olhar para a vida do homem mais usado na terra depois de Jesus, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver vida em abundância na fartura ou na faltura. Eu aprendi a viver vida em abundância sendo aplaudido ou sendo apedrejado. Eu aprendi a viver vida em abundância estando livre, viajando e pregando, ou estando preso e continuando a pregar. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Vida em abundância não tem a ver com circunstância, mas tem a ver com a minha condição interna, com o meu relacionamento com Deus, com aquilo que o Espírito de Deus, que é o Deus que mora em mim, pode fazer em meu favor e através de mim em favor dos outros. Você poderia levantar a mão para o céu e dar glória a Deus por isso? Então, vida em abundância não tem a ver, como foi pregado aqui há alguns dias, sobre o seu saldo bancário, sobre o seu nível cultural. Não, essas coisas ajudam, fazem diferença, sim, mas vida em abundância tem a ver com presença de Deus na minha vida e manifestação da presença de Deus através da minha vida. Porque é possível sim ser filho e estar mais morto do que vivo. Pastor Emerson gosta de falar, pergunta aí para o crente que está do seu lado, você está morto ou está vivo? Calma, não é para perguntar. Eu disse que o pastor Emerson gosta de falar para a gente falar. Você está morto ou está vivo? Porque é possível ser filho, ter sido ressuscitado e viver como se tivesse morto. É possível estar com Jesus, mas não estar em Jesus.
É possível ser filho, ter sido feito uma pessoa espiritual e não ser quente nem frio? É possível estar morno? É possível? E meu irmão, minha irmã, esse povo que foi para o cativeiro, estava quente, estava frio ou estava morno? Alô, tem alguém aí? Como estava esse povo? Morno. Se perguntasse para o povo de Israel, está vivo ou está morto? Eles iam falar zumbi. O zumbi é aquele que está mais morto do que vivo, mas continua andando. Mas nós não fomos chamados para sermos mornos, nós fomos chamados para ser labareda de fogo. Porque está escrito que Deus faz, é Ele que faz dos seus ministros, dos seus filhos, labaredas de fogo. Mas depende daquilo que eu quero ser, daquilo que você quer ser, daquilo que nós queremos ser. Deus é poderoso para fazer em nós aquilo que Ele quer. E o que Deus quer para todos nós é que nós sejamos pessoas capazes de viver nessa terra no centro da sua vontade. Deus quer que você faça diferença na sua cidade. Você e a sua cidade. 3 conselhos que Deus deu para aquele povo e que vale para mim e para a sua vida hoje. Trabalhe para o bem da cidade. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 5 diz: edificai, pois, casas e habitai nelas. Ou seja, saia das tendas, edificai casa, habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerais muitos filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Está vendo aí, Marcinha? Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Irmãos, veja bem, olha o conselho de Deus, mude a cara dessa cidade. Se tem pouco pé de manga aí, planta pé de manga, pé de abacate, pé de limão, pé de laranja, pé de maçã, plante para que a cidade seja uma cidade com comida abundante. O que Deus estava dizendo? Tem um prazo para vocês ficarem aí, mas não fique de braço cruzado esperando Jesus voltar, se fosse hoje. Faça o bem para a cidade onde você está, faça o bem para o bairro onde você está, faça o bem para as pessoas que você conhece, fazendo o bem primeiro para você. Porque se você não cuida nem de você, você vai cuidar de alguém? Não vai. Máxima de Cristo Jesus: ama o teu próximo como você ama a você mesmo, e ame a Deus acima de todas as coisas. A ordem de Deus é: aumentem o número de vocês. Vocês estão aí para serem disciplinados, mas vocês são o meu povo de propriedade exclusiva. Você não é comum, você é especial, você é sobrenatural. Faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: você é sobrenatural. Ô João Vitor, senta aqui do lado da Amy, porque senão você não tem para quem apontar o dedo, irmão. Meu irmão, minha irmã, você tem fraqueza? Quem tem fraqueza aqui? Minha mão está levantada. Quem tem que lutar para não dar lugar para o pecado? Eu tenho que lutar. Quem tem sonhos ainda não realizados? Eu tenho. Mas do jeito que você está, você já é sobrenatural. O Espírito de Deus habita em você, Deus te escolheu. E Deus não desiste de nós. Deus é nosso Pai Celestial. Então é preciso que cada um de nós tenhamos consciência da nossa missão sobre a face da terra. Você precisa ter consciência da sua missão como igreja. Nós não estamos aqui apenas para usufruir de tudo que Deus pode dar. Nós estamos aqui para retransmitir tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem feito por nós. Posso ouvir um amém? Amém. Olhe para o seu lado. Tem espaços vazios aí, está vendo? E existe alguém na nossa cidade esperando para ser alcançado por você. Diga isso para o seu vizinho: existe alguém na nossa cidade
esperando para ser alcançado por você. Mas apóstolo, e quando tiver a Viva Líder, e vierem os irmãos das 4 congregações que tem em Campo Grande? Não cabe todo mundo aqui. Aliás, se todo mundo que é membro dessa igreja vier, não cabe nos 2 cultos. Mas eu não sei se você percebeu, a coisa está arrochada. Alguns irmãos para quem nós temos ligado, têm dito que tem escolhido vir em 2 cultos por mês. Gente que vinha 8 vezes no mês, na terça e no domingo. Por quê? Porque o arroxo já chegou também na cidade de Campo Grande. Quem está percebendo? Quem está sentindo? É difícil quem não esteja. Já chegou? Mas, apóstolo, se cada um de nós ganhar mais um ou mais uma família, não vai caber. Irmãos, não tem problema. Para cima da nossa cabeça tem um espaço para 1.400, 1.600 pessoas sentadas. Você pode levantar a mão para você dar uma glória a Deus? Diga para o seu vizinho, você pode ganhar gente, não tem problema não. Agora, a nossa missão é ganhar gente de outras denominações? Não! Nós queremos transportar aqueles que estão nas trevas para a maravilhosa luz do nosso Pai. O pastor Marcos Vinícius falou aqui, que 20 anos atrás, 30 anos atrás, um cristão da Assembleia de Deus ganhava por ano 180 pessoas. E agora 180 crentes da Assembleia de Deus ganham um cristão, uma pessoa para Cristo. Vamos mudar essa realidade, irmãos? Deus quer usar as nossas vidas. Ele quer e Ele pode. Agora é bem certo, amados, que a obra da salvação nos tira da zona de conforto. Se você se dispuser e se Deus começar a te usar para transportar vidas das trevas para a luz, você vai ter menos tempo para você. Você vai gerar bebê na fé, e você vai ter que cuidar. É maravilhoso ser pai, né? Ser mãe também, mas quem sofre mais? A mãe. Mas pergunta para a mãe, depois que passa a dor do parto, e ela vê o neném sugando as suas mamas, se é maravilhoso ou não é? É maravilhoso. É maravilhoso dar à luz filhos espirituais, mas eles também dão trabalho. Você está disposto a sair da zona de conforto para experimentar um dos tipos de alegria mais maravilhosos que um ser humano pode viver? E um dos tipos de alegria mais maravilhosos que um ser humano pode viver é levar uma pessoa a Cristo Jesus, é levar um pecador ao arrependimento, é transportar alguém das trevas para a luz, é levar a pessoa para um lugar onde todo o escrito de dívida que estava na mão de Satanás, ele acusava essa pessoa, não ter mais peso e nem valor algum para o diabo acusar aquela pessoa. Não existe nada mais maravilhoso, irmãos. Alguém nessa cidade esperando para ser ganho, para ser achado através da sua vida. Ao menos uma hora, mais uma vida. Ao menos uma hora. Uma hora com quem? Com o apóstolo? Comedor de arroz e feijão também. Ao menos uma hora com os pastores? Comedores de arroz e feijão também. Com o discipulador, comedor de arroz e feijão também. Todos nós precisamos comer e também ir no banheiro depois. Somos seres humanos. Não, é ao menos uma hora por dia com quem? Com Deus, leitura da palavra e oração. Se você passar uma hora em comunhão com Deus, vai ser impossível você não se importar em ganhar o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, seu colega de trabalho, aquela pessoa que você encontra na fila do supermercado, da padaria, do banco, com quem você pega o Uber algumas vezes no mesmo mês, a mesma pessoa. Você vai querer que essa pessoa conheça o Deus que você conhece. Quem está me entendendo? Porque eu e você fomos chamados para ser sal para essa terra e luz para esse mundo. A vontade de Jesus é que a nossa luz brilhe, as pessoas vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Então, o primeiro conselho é: trabalhe para o bem da sua cidade. O segundo conselho
viva o propósito de Deus na cidade. Você não está em Campo Grande apenas para se dar bem. Você não está em Campo Grande apenas para fazer cursos, para arrumar um bom emprego. Deus tem um propósito para você nessa cidade. Versículo 7 de Jeremias 29 diz: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Que cidade? A cidade que eu deportei vocês, a cidade que eu estou usando para castigar vocês. Essa cidade eu quero abençoar através da vida de vocês. E como é que eu faço, meu Pai, para abençoar essa cidade? Ore a Deus em favor dessa cidade, porque se a cidade melhorar, a sua vida vai melhorar. Se a cidade prosperar, você também vai prosperar. Quem já ouviu falar no Coronel Adib? Esse homem foi instrumento de Deus para que Campo Grande fosse a capital mais tranquila do Brasil. Quem sabe que Campo Grande é a capital mais tranquila do Brasil? Nossa cidade é a capital mais tranquila do Brasil, é a cidade mais arborizada do Brasil, é a cidade que tem mais carro no Brasil, e é a cidade com menos índice de criminalidade do Brasil, a cidade que você mora. Isso não vale em glória a Deus? Esse homem foi usado, porque quando pegava o bandido a terceira e a quarta vez, era pum, mandava o bandido para os quintos dos infernos. E eu não sei se ele dizia até lá, te encontro lá, mas o que eu sei é que ele fez um bom serviço, e a nossa cidade está ali, um policial, de manhã tinha aqui um delegado, e esse homem gerou um bom benefício para a nossa cidade. E o segundo conselho é: viva o propósito de Deus na cidade. Deus não quer que você mate as pessoas ruins de Campo Grande, Deus quer que você transporte as pessoas ruins das trevas para a luz, Deus quer que você discipule essas pessoas e de fazer discípulos, para que elas sejam transformadas. Matar é mais fácil, mas se Deus fosse usar esse método com você e comigo, nós estaríamos aqui? Não, converteu, pá! Raio na cabeça para não dar trabalho. Não, viva o propósito de Deus na cidade, trabalhe para o bem da cidade. Deus tem um propósito para você em Campo Grande. Aqui é a sua terra, por enquanto aqui é o seu lar. Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória. Por que por enquanto é o seu lar aqui? Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador. Por enquanto a minha pátria, a sua pátria, é Campo Grande. Irmãos, Deus não é gente. Se você pudesse mandar um recado para esse povo, 8ª geração de gente desobediente, que não dá ouvidos aos princípios de Deus, que recado você mandaria? Fala baixinho aí para quem está do seu lado. O que você diria para esse povo? Vá se lascar. Vai ser teimoso assim nos quintos dos infernos. Isso é o mínimo. Mas olha o que Deus falou para esse povo, e veja quem é o Deus em quem você crê, o Deus que te escolheu, o Deus que conta com você. Olha o que ele diz para o povo: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Irmão, vocês ouviram isso? Isso vale para você, vale para mim, vale para nós. O plano que Deus tem para nós é plano de esperança e de um bom futuro. Como Deus contava com aquele povo que foi para ser disciplinado, para que fizesse diferença na Babilônia, Deus conta com você para fazer diferença em Campo Grande, capital nacional do divórcio, a cidade que mais tem filhos, longe dos pais onde foram gerados. Eu pergunto, será que em Campo Grande tem casas precisando da paz que excede todo entendimento, sim ou não? Sim. Tem, e Deus pode usar a sua vida para levar a paz para um lar. Eu
já estou com algumas famílias aqui na minha cabeça, eu vou precisar de algumas pessoas para me ajudar. Sozinho não vou dar conta de viver e de praticar, de realizar esse projeto de casas de paz. Ali pertinho da nossa casa já tem 3 famílias. Isso não vale um aleluia? Comece a pensar, comece a orar a Deus. Meu Pai, em que casa, em qual casa, com quem eu vou estar por 7 semanas, investindo 1 hora do meu tempo, para que aquela família receba a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. E segundo a sua operação e a abertura do coração dessas famílias, pode ser que elas venham a congregar onde eu congrego, receber a palavra que eu recebo, porque alguém aqui tem medo de trazer um convidado para vir prestar culto a Deus nessa casa de oração? Tem alguém que tem receio? E quem aqui é livre, não tem perigo, aliás, não tem medo de trazer alguém e a pessoa vai ouvir borracha aqui, vai ser esfolado, vai ser enganado para dar dinheiro, vai ouvir pataquada? Quem pode trazer alguém, um convidado, confiadamente para cá? Levante a mão. Olha aí, louvado seja Deus, irmãos. Então, tem gente precisando, e Deus quer que você se disponha a trabalhar para o bem da cidade onde você mora. Posso ouvir um amém? Deus quer que você viva o propósito que Ele tem para você na cidade de Campo Grande. Para concluir, você pode trabalhar para a cidade, decidir trabalhar para a sua cidade, você pode fazer o bem, vivendo o propósito de Deus para a sua cidade, e você pode interceder pela sua cidade. Eu não acredito, irmãos, que haja como fazer o bem sem orar, sem clamar diante de Deus. Exemplo, está faltando comida no Rio Grande do Sul? Gente, o povo brasileiro é impressionante. Puxa vida, se Deus nos livrasse dos políticos que nós temos, o que seria essa nação, irmãos do céu? Não está faltando alimento, os alimentos estão sendo bloqueados, estão impedindo de chegar, de tanto que já chegou, para suprir todo mundo. Está faltando remédio? Não, se está faltando é porque não chegou, mas o povo do Brasil, donos de farmácia, tem mandado de carreta. Glorioso, esse é o brasileiro é um povo incomum. Aproveita e vira para o seu irmão: você é brasileiro. Irmãos e irmãs, brasileiros cheios do Espírito Santo, imagina a glória que pode ser. O primeiro versículo que nós lemos, onde o Senhor diz que é para aquele povo se dedicar à prosperidade da cidade, na parte C do versículo diz: orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Mas olha que coisa interessante. O que o povo de Deus tinha que fazer? Tinha que orar. E se o povo ora pedindo para Deus abençoar, quem é que seria grandemente abençoado? O povo que estava lá para ser castigado. Esse é o Deus da Bíblia. O prazer dele é dar vida e vida em abundância. A religiosidade, os homens que acham que são donos de Deus e do saber, eles querem prender o povo na sua mão. Mas os profetas de Deus empurram o povo para a intimidade com Deus, para um lugar onde nós geramos dependência absoluta de Deus. Ore a Deus em favor da Babilônia, e na Babilônia, o lugar que era para vocês serem castigados, vocês vão prosperar. Cutuca o seu vizinho e pergunta: dá para entender esse Deus? Eu digo para você que não dá para entender, mas eu garanto para você, como Paulo falou de manhã, que dá para obedecer, porque ao mesmo tempo que Deus é previsível, Ele é imprevisível. Ele é previsível porque Ele age conforme está na sua palavra, então dá para saber o que Ele vai fazer se eu obedecer o princípio. Ele é imprevisível
porque nós não sabemos o tempo que Ele vai fazer, nem como Ele vai fazer, mas é certo que Ele faz, porque Ele é fiel para cumprir. Ele também é imprevisível, porque Ele nunca faz o mínimo. Deus é um Deus de fartura, Deus é um Deus de abundância. Mas apóstolo, essa terra está difícil, está cheia de aflição, mas Jesus já tinha avisado que ia ser. Mas Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham miséria e miséria em abundância. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham sofrimento e sofrimento em abundância. Jesus não disse, eu vim para que vocês sejam pessimistas e pessimistas em abundância. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, não apenas comigo, vocês também vencerão. Porque eu vim para que vocês tenham vida e vida em... É isso aí. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Olha o tamanho da importância que você tem. Contemporâneo do profeta Jeremias, profeta Isaías, Paulo usou aqui o texto de Isaías 43 para abrir o culto. E agora nós vamos ler Ezequiel 22:30, outro profeta que viveu ali no mesmo tempo do profeta Jeremias. O profeta falando aquilo que Deus falou: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Deus está falando aqui de muro, ou está falando de prática de oração intercessória? Prática de oração intercessória, mas Deus sempre fala na linguagem mais fácil. E para o povo de antigamente, o muro era a principal proteção de uma cidade, equivalia às forças armadas juntas, Polícia Federal, Polícia Civil e Guarda Municipal. Então Deus está dizendo que Ele procura uma pessoa para orar por aquela cidade. Se Ele encontrasse uma, a cidade seria destruída ou poupada? Pergunta com o seu vizinho: Deus pode contar com você? Amados, Deus sabe que nós temos casa para cuidar, serviço para fazer, desafios para vencer, mas isso tudo é passageiro. Há algo muito maior do que isso, e eu e você já temos experimentado esse algo muito maior, que é os nossos nomes estarem escritos no livro da vida. É que nós estarmos salvos em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? E Deus quer que você se importe com o povo da sua cidade, para que aqueles que estão nas trevas e moram do seu lado, no apartamento do lado, na casa da frente, conheça Jesus de Nazaré através da sua vida. 200 anos depois de Jeremias, tem o livro de Neemias. Neemias não era profeta, era administrador, copeiro do rei, um estadista, mas ele foi chamado para cuidar do povo que depois desse cativeiro foi para um outro cativeiro, mas continuava teimoso, cabeçudo, desobediente, ainda não dava ouvidos para a voz de Deus. Então Neemias recebe a visita de um de seus irmãos que estavam lá em Jerusalém, e Neemias pergunta: como é que está o povo naquela cidade? E o Hanani diz: o povo está em grande miséria e desprezo. Aí o Neemias diz: esse é um povo infeliz, teimoso, cabeçudo, está assim porque merece. É isso que Neemias diz? Não, Neemias estava vivo, não estava morto. Neemias era labareda de fogo e não estava morto. Me ajude, a última vez que eu vou pedir. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho: você foi chamado para ser como Neemias. Muito mais do que isso. Você foi chamado e escolhido para ser como Jesus de Nazaré. Ouviu aí, meu irmão Moura? Ainda dá tempo. Glória a Deus. Deus usa também os que têm mais de 60, sim ou não? Usa. Quando Neemias ouviu aquela palavra, o estado daquele povo, que não mudava nunca, olha só, tendo ouvido esse relato, assentei-me,
chorei amargamente, porque esse povo é povo de propriedade exclusiva de Deus. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Vocês ouviram isso, irmãos? Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para transportar das trevas para a luz, pessoas que talvez, para a maioria dos religiosos, não valham nada, mas pessoas por quem Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, assim como Ele fez por mim e por você. Eu convido você para ficar de pé. Você e a sua cidade, do jeito que você é e como você já está e já é muito melhor do que aqueles que ainda não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Deus quer usar você para trabalhar para o bem da cidade onde você mora. Deus quer usar você para viver o propósito que Ele tem para a sua vida nessa cidade. Deus quer usar você como intercessor para que Campo Grande não seja destruída. Posso ouvir um amém? Por favor, faça assim com as suas duas mãos. Esse sinal é sinal de rendição. Esse sinal é sinal também de eu estou livre diante de Deus. Maravilhoso Deus, eterno, bendito e poderoso Pai. Obrigado, porque o Senhor conta conosco. E essa fé que o Senhor tem em nós é por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Essa esperança que o Senhor deposita na vida de cada um de nós é por causa, meu Pai, de o Senhor nos ter feito filhos e filhas em Cristo Jesus. Que nessa hora, meu Pai, o fogo do céu venha sobre as mentes, sobre os corações e comecem a derreter todo complexo de inferioridade, todo sentimento de incapacidade. Comece a fazer derreter, desaparecer toda dúvida. Tudo aquilo que queira dizer, isso é para o outro, isso é para aquele, isso é para aquela, não é para você, não. No nome de Jesus, meu Deus, dá para os meus irmãos que aqui estão a convicção de que não existe nada melhor do que trabalhar para o Senhor. Não existe pagamento melhor do que o que vem das tuas mãos. Não existe recompensa maior do que se voltar para Ti de corpo, alma e coração. Em nome de Jesus, Pai, arregimente nessa hora cada um dos meus irmãos e irmãs, para que nós nos coloquemos na Tua presença, na brecha em favor do bem da nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesses dias nos quais o Senhor vai nos preparar, nós comecemos a experimentar o Teu favor, a Tua provisão, as Tuas curas, os Teus sinais, os Teus prodígios, os Teus milagres em nosso favor, a fim de que nós creiamos que o Senhor quer fazer o mesmo, através das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, queima toda desesperança, onde o sofrimento tem sido combustível, que o sofrimento seja substituído por uma fé fervorosa, por uma fé que acredita que o Senhor é capaz de nos abençoar, de nos renovar e de nos inundar com a grandeza do Teu poder. Deus Altíssimo e Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um dos Teus filhos e filhas que vieram prestar culto ao Senhor nessa noite, nesse lugar, sejam tomados por um entusiasmo que só o Teu Espírito Santo pode dar, a fim de que sejamos usados nas Tuas mãos como jamais imaginamos que pudéssemos ser. Essa é minha oração, Pai, em favor dos meus irmãos, em favor da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.